Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Bruno Silva SB, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo, tá? Eu vou conversar com você aqui sobre Yin e Yang, as energias primordiais do universo. O universo que é abstrato, uma única consciência, tudo junto, tudo uma coisa só. Aí começa a emanar e criar coisas. Yin e Yang. Yin e Yang é um tipo de organização. O universo, ele fez as leis dele. Então, o universo, ele tá ali parado, né? Daí ele começa a criar as coisas. E eu já falei para você que ele tem um banco de dados de coisas e de formas. Como assim formas? O formato de uma árvore. É como se fosse um grande banco de dados, assim, o universo, entendeu? Dentro dessa consciência, tá ali, dentro. Aí, dessa abstração, emerge na matéria e daí ele cria todas as coisas. Por isso que ele está em todo lugar. Porque ele é a única coisa que existe. Ele sabe de tudo, porque ele tem consciência. Ele é um ser, né? E ele é onipotente. Tem poder ilimitado, porque ele vai criando essas formas. Esses formatos de coisas, dentro de regras que ele inventou. É onipotente dentro do universo dele, dentro daquilo dali que ele se propôs a fazer. Daí ele cria as leis para administrar. Nós temos a lei da consciência, a lei da vibração, a lei da energia, a lei da atração, a lei do karma, a lei do sucesso, lei do sacrifício, lei da gratidão, lei do perdão, lei do foco. Aquilo que você põe o foco aumenta, você paralisa na tua vida. Vai fazendo várias leis para administrar. O universo, Deus, ele é amor. Plantou uma árvore, ela cresce. Se tu não tiver doença, o coração bate tranquilamente, sem parar, 80 anos. Até você morrer. Por quê? Porque o coração quer bater, ele quer dar certo. A grama quer crescer. Você corta ela, chove, no outro dia ela já está grande de novo, porque ela quer dar certo. Essa vida de querer dar certo, que é o amor. Tá? A base do universo é o amor, é o desejo das coisas de darem certo. As leis foram criadas para administrar com organização o universo. As coisas, como que vai funcionar? São as regrinhas de como que vai funcionar. Entendeu? Aí ele começa a emanar seres. São centelhas divinas, espíritos. Começa a emanar esses seres. Quando eles vêm para a matéria, para o plano material, que é uma criação dele, aí ele vai criando esses seres, ele vai criando os seres, daí as árvores, né? Os seres vivos, assim, os animais também, né? Quando vem para a matéria, esse ser ele ganha um ego, uma individualização dentro da matéria. A partir disso, ele está dentro de uma sociedade ali que programam o ego dele. Essa programação pode ser positiva ou negativa. Lembrando, esse ego que eu estou falando aqui é ego estudado pela espiritualidade. Ele não é o mesmo ego que você vai encontrar quando você estuda psicologia. Porque na psicologia, que eu também faço leitura, vai ter outros conceitos, outras ideias. Por isso que muitas vezes tem muito psicólogo que não entende por que as pessoas falam que o ego é uma coisa negativa, né? Porque nós estamos falando de coisas diferentes. Nesse caso aqui da espiritualidade, refere-se à programação que você recebeu, social, as escolhas que você fez com o teu livre-arbítrio. Isso vai determinar para qual lado que tu vai. Tu vai pro lado vai pro lado do próprio universo, entendeu? O
que é ir para o lado do universo? Ir para o lado do amor. Aí você se ilumina. Você se ilumina quando tu vence a programação colocada aqui. Você volta para casa. Porque quando você está iluminado, quando tu está no plano espiritual, tu desce para cá, tu cai nas trevas. Porque a matéria, tipo um planeta desse daqui como o planeta Terra, ele está nas trevas. Então, isso é voltar para casa. Por isso que você se ilumina, você se enche de luz. Luz é esclarecimento, é a clareza, é o amor, é uma coisa bonita. Tu volta para casa, tu entende como é que é o universo, tu entende isso aqui que eu tô te falando. Isso é um iluminado. O que o iluminado faz? Ele ajuda a iluminar outras pessoas, ele ajuda outras pessoas a reconhecer isso daqui. Tá? Essa é a atividade básica da vida de um iluminado. E também o que pode acontecer? Tu pode ir pro outro lado, que é o lado das trevas, o lado do mal, né? Que é criado pelas próprias criaturas. Bom, lá em cima, quando ele está criando coisas, uma das coisas que ele cria é o seguinte, são seres, tá? Como nós, são os arquétipos. Arquétipos são seres vivos, abstratos, que vivem numa outra dimensão. Esses arquétipos que eu estou falando não são arquétipos de psicologia. Arquétipos estudados na psicologia, eles são ideias de coisas que seriam a perfeição daquilo dali. Aqui, esse arquétipo da espiritualidade é praticamente a mesma coisa, só que na espiritualidade é estudado que o arquétipo ele está vivo, ele é um ser real. Bom, daí pense você agora que há muito tempo atrás um povo estuda o universo e descobre os arquétipos, seres vivos que representam a perfeição de uma coisa. Então, o ser humano ele começa a se relacionar com esses seres que são reais, que estão numa outra dimensão. Para quê? Porque o ser humano quer aprender. O ser humano quer aprender a fazer uma agricultura corretamente. Então ele percebeu que se ele se relacionasse com o arquétipo e deixasse o arquétipo atuar na vida dele, ele colocasse o ego, ele, né? O ego é ele, para trabalhar com o arquétipo, para fazer uma agricultura, aquilo dali iria dar certo, né? Tanto é que se tu for ver assim, tudo que o ser humano faz, ele sempre diz que foi algum deus, alguma divindade, alguma coisa assim que ensinou para ele. Pois é, porque é um tipo de canalização disso, de uma outra dimensão, esse conhecimento, ou também você pode interpretar como, assim, em muitos casos, como uma interferência extraterrestre que foi feita em alguma área da vida, em algum local há muitos anos atrás. Aí depende da tua interpretação, se tu querer colocar isso também a mais. Mas o fato é que o ser humano, ele interage com uma coisa um pouco mais inteligente do que ele, que ensina ele a fazer uma coisa corretamente. O arquétipo, ele é a perfeição de uma coisa e de uma atividade, né? E aí, como esse ser, ele troca informação com o ego, e o ego colocando em prática e obtém resultado, a pessoa obtém resultado, ela fica grata e começa a adorar. E aí nasce uma divindade, e assim uma mitologia, tá? Todas as mitologias que tiveram aqui no planeta Terra são coisas perfeitamente reais, tá? De uma outra dimensão que as pessoas canalizaram, elas perceberam que isso existe, e que se isso for utilizado, esses arquétipos, cada mitologia tem vários arquétipos, que se você se relacionar com o arquétipo de uma mitologia e viver essa mitologia, por exemplo, a agricultura iria ser abençoada ali por aquela divindade que cuida da agricultura, a guerra, né? Teria lá um Deus que vai te ajudar lá a vencer a guerra e assim por diante, tá? Então as pessoas perceberam isso e começaram a utilizar, e assim foi que o ser humano ele começou a dar o nome aos bois, né? Essas energias aí que estão aí. Os arquétipos, eles nos ajudam a gente a ter a vida aqui na Terra, eles estão vivendo também, estão evoluindo, nós aprendemos com eles e eles aprendem com a gente, não precisa ficar com medo, tá? Disso daí. Na verdade, tem mais coisas abstratas vivas do que materiais, tá? Não fica com medo. E nesse caso aí, é só que você tem uma visão materialista, se tu ficou com medo, saiba que não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com uma coisa do mal que vai te prejudicar.
nada mais é do que um ser que viveu, que ele é uma emanação do universo, de uma perfeição de uma determinada profissão, uma determinada área, e se você se conectar com ele, conversar com ele e deixar ele agir por meio de você, você se torna aquilo que a humanidade chama de gênio, chama de uma pessoa assim que está acima de uma pessoa comum, que nada mais é do que uma pessoa que é um arquétipo vivo aqui na Terra, como ator, como artista, como músico, um cientista, um médico, é uma pessoa que está utilizando isso daí sem ela perceber, tá? Bom, então eu expliquei mitologia, arquétipos. Qual é o objetivo? Pesquise mitologias. Lembrando, isso daqui é para iniciantes. É para desenvolver a curiosidade do estudo em você. Mitologias, escolhe uma que tu gosta aí, mais. Pega ela e estuda ela. Estuda ela. Procura identificar os arquétipos que você está vivendo e quais mitologias, quais histórias que você está embutido na tua vida, no teu dia a dia. Procure identificar isso, para que você viva o aspecto positivo de cada mitologia. Todo ego, toda pessoa está dentro de uma mitologia, tem arquétipos. Quando ela não vive aquilo dali corretamente, ela pode cair no aspecto sombra, o aspecto negativo desses elementos. E assim, ela vai passar a ter problema, aquilo que ela chama de problema na vida dela. Tá? Um outro assunto muito importante que você pode estudar, e você pode estudar comigo, tá? Porque eu sou numerólogo, você pode estudar a sua numerologia cabalística comigo, que também é um outro assunto muito interessante. Os números, eles regem a vida das pessoas. Quanto mais tu estuda numerologia cabalística, mais fascinado você fica, tá? Eu tenho, por exemplo, em mim, muito forte os números 7, 5 e 3, tá? O 7, que é o número da sabedoria, do estudo, aquele que gosta de ler e ensinar para as pessoas as coisas. O 5, que é o número do empreendedor, do movimento, das vendas, do revoltado com a vida, o revoltado mental, que geralmente se escutar música vai ser rock, porque o rock é uma música de revoltado, né? De uma pessoa que quer mudar alguma coisa no sistema. E o 3, que é o número do artista, da criança, do brincalhão, do engraçado. Então, 7, 5 e 3, um dos principais números aí que eu tenho, né? Você pode ver que se encaixa perfeitamente. Se você me conhece, tu sabe que eu sou exatamente isso. Como também, se eu descrever para você, vamos pegar, por exemplo, Hermes, da mitologia grega, as partes positivas dele, tá? É que ele é o mensageiro dos deuses. Então, ele pega lá, ele estuda um assunto, vamos dizer assim, e vem e ensina para o ser humano. Ele é rebelde, ele é revoltado, ele faz as coisas do jeito dele, ele tem dons artísticos e ele é o deus do comércio também, das vendas, do movimento. É praticamente a mesma coisa. O Hermes, eu e a minha numerologia, tá? O que eu faço? Eu deixo isso atuar através de mim para viver o aspecto positivo, porque senão eu caio no aspecto negativo de cada uma dessas coisas, tá? Tem vários arquétipos muito fortes em mim. Ressurreição, rebelde, revolucionário, artista, curador, tá? Eu também sou terapeuta de profissão, então o arquétipo do curador também é muito forte em mim. Arquétipo do sábio, do mestre, aquele que estuda, ensina para as pessoas, né? O artista tem muita coisa assim em mim que eu fui descobrindo estudando. Estude você também. Procura aí no YouTube, você vai encontrar muitos vídeos sobre isso. Posso até gravar mais coisas aqui para você, mas o objetivo não é esse. O objetivo é despertar o interesse para você no estudo e abrir a tua mente. Por isso que é um livro e é um curso de iniciantes esse daqui, tá? Embora você já aprendeu bastante coisa, ele é de iniciantes e ele tem por objetivo fazer você ter o interesse do estudo, tá? Por quê? Como é que faz para você descobrir a verdade última do universo, a realidade de como que é que funciona a vida,
tá? Você ser um questionador de mente aberta, você abrir a tua mente para as coisas e estudar e aplicar no teu dia a dia para ver o que funciona, o que não funciona. Você ser o próprio cientista, você ser o próprio pesquisador da tua vida, da tua realidade. Então, uma outra coisa que rege o universo, por exemplo, é as mitologias e os arquétipos. E nós temos também aqui a questão Yin Yang. Tá? O Yin Yang, que é um tipo de organização que nós temos também, tá? Ele é uma organização do universo. Como é que é? Em tudo tem Yin e Yang. Tá? Nós sempre vamos ter dois para funcionar tudo bonitinho. Inclusive na numerologia é representado pelo número 2, que vem trazer exatamente a dualidade para a vida. Certo? E como é que é? Então, nós temos o Yin e o Yang. Um deles, o Yang, ele tem uma energia mais agressiva, de ação. Ele representa o racional, o pensamento, a ação, o pioneirismo, o homem. Por exemplo, o número 1 da numerologia, ele é totalmente Yang. Ele é o perfeito Yang. E o 2, ele vem a mulher, né? Então, a mulher que é o Yin, o aspecto passivo, o aspecto que cuida, que protege, que dá carinho, mais lento, mais receptivo. É um pensamento de filosofia para dentro. O Yang já é para fora, o Yin ele é para dentro. Ele cuida dele, ele pensa nele, entendeu? Então o 2, ele é assim, tá? O 1, ele é o Yang e o 2 é o Yin, da numerologia. Bom, e nisso, de curiosidade, eu já falei isso daqui nas aulas, mas eu vou repetir aqui porque fica bem bacana. Em tudo você vê, na alimentação, na reprodução, na tua vida pessoal. Eu vou dar esses 3 exemplos. Na alimentação, como é que você come alface? Como é que você come carne? Né? Então, tu já viu uma pessoa comer um alface do jeito agressivo? Não existe, né? O jeito que tu come alface é um jeito suave. É uma alimentação yin. Como que você come carne? Suavemente, só se a carne for colocada na panela de pressão e ficar bem macia. Aí tu come suavemente a carne, senão você vai ter que atacar do jeito forte a carne. Então, alimentação yang é uma alimentação carnívora. Os animais na natureza. A zebra come grama suavemente. Depois vem um leão e pega a zebra, tá? Coisa mais legal de ver um yang se alimentando. Yin e Yang forma a base do universo, a organização. Na reprodução, no sexo, nós vamos ter um órgão receptivo e um órgão atacante. Nós vamos ter o movimento, então, da reprodução, como você sabe muito bem. Também. Então, nós temos o Yin e Yang ali também participando para criar uma vida. Por isso que também é muito, muito bonito a numerologia, porque o 1 é o homem, né? O 2 a mulher e o 3 é a criança, é o filho que os dois fizeram, né? Unindo o Yin e Yang. Olha que bonito, né? O 0 na numerologia representa Deus. Aí 0, 1, 2, 3. Aí o 4 representa o trabalho. O 5 representa os prazeres da vida, as viagens. O 6, o amor, a família, cuidar dos vizinhos e da família. O 7, aí a filosofia, pensar sobre a vida, o sábio, a sabedoria. O 8, o êxito material, colher aquilo que você plantou. O 9 é o número da espiritualidade do professor. E o 10 é a perfeição na numerologia. É um com Deus, 1 e 0. Né? O homem com Deus fundido, sabe? Então, numerologia é muito legal. E daí, na tua vida prática, tu também vê Yin e Yang, né? Então, por exemplo, um psicólogo, ele fica ali parado, fazendo perguntas, aplicando ferramentas e cuidando de você. É uma profissão Yin, é uma profissão passiva, feminina. Agora, se você dirige um caminhão, por exemplo, um caminhoneiro, ou você dirige um carro, Uber, ou uma pessoa de corrida,
Ou um jogador de futebol é uma profissão yang, uma profissão de ataque, de velocidade. Outros yin, né? Psicólogo, terapeuta, né? É uma profissão assim mais de humanas, né? Uma profissão assim mais de tu lidar com o ser humano. É yin, entendeu? Então isso tu vê no teu dia a dia. Inclusive para você prosperar é muito interessante equilibrar o yin e yang naquilo que você faz, tá? A ação e o cuidado com as pessoas e o pensamento e o sentimento, tudo isso alinhado, alinhar esse yin e yang aí dentro de você, né? E como que faz isso? Libertando essa energia dentro de você e canalizando o positivo, trabalhando com uma coisa que tu gosta, né? Você vai prosperar muito. O momento que tu tem que ser yang, seja yang, e o momento que tu tem que ser mais yin, seja mais yin, tá? Aí agora, por último aqui, falando do yin yang, eu vou falar uma coisa pra você assim, ó, toma cuidado, tá? Esse negócio do yin e yang, as pessoas geralmente elas só ficam falando que representa o bem e o mal, e nunca passa disso a explicação delas, tá? Não é bem assim, tá bom? O bem e o mal dentro do ser humano, tá? Dentro do ser humano, que tu tem duas opções, sabe? E o mal, ela é a ausência do bem, certo? Então, o mal, ela é uma invenção das pessoas, porque na verdade, assim, o universo, como ele é amor, o amor e o bem, que realmente é a realidade. Deus, ele não é dual, tá? Ele é uma coisa só, ele é amor. Isso daqui que ele criou é um jeito de organizar. Depois o ser humano pegou isso aqui que falou que era o bem e o mal, que é o bem e o mal que está dentro dele. E aí ele pega e projeta isso em Deus, dizendo que Deus é isso daí também. E não, tá? Você corta a grama volta a crescer. A grama não sofre para crescer. Sofrimento seria o mal. A grama parou de crescer e nunca mais cresceu. Isso seria o mal. Tu não vê isso acontecendo. Tu corta a grama, ela volta a crescer. Por quê? Porque só existe amor dentro dela. Existe alegria, gratidão. Amor, alegria e gratidão. As bases do universo. As bases de Deus. Depois vem as leis e as outras coisas. Daí isso tudo aqui forma o universo, tá bom? E uma árvore. Plantou a árvore, ela cresce. E ela dá 100 laranjas. Por quê? Porque ela quer. Porque ela é feita de amor. Ela quer dar certo. O teu coração, se tu não tiver doença nenhuma, tu for saudável, ele vai bater todo dia sem parar até os teus 80 e poucos anos de idade quando você morrer. Olha que coisa bonita. Por quê? Porque tudo quer dar certo. Os animais evoluem. Então o animal vai lá viver no frio. Então ele fica com o pelo mais grosso. Por quê? Porque ele quer viver no frio. Entendeu? Então essa vida que está criando coisa que quer... o desejo de dar certo. Isso que é o amor. É isso que é Deus. Essa que é a fonte criativa que está por trás de tudo. Não tem nada a ver um ser que está fora de ti e fica te castigando e fica punindo e mandando tu matar pessoas. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí são seres negativos ou bipolares que estão ou não estão se passando por Deus. Porque às vezes nem é o ser que falou, às vezes é a pessoa que está dizendo que ele é, mesmo se ele ter dito que era Deus, entendeu? Então, assim, ó, aí tu tem que entender que existem seres que optam pelo amor. Eu, pelo menos, fiz isso. Você pode fazer também, espero que você já tenha feito, tá? Aí tem aqueles seres que são bipolares, tá? Então, uma hora ele é do bem, uma hora ele é do mal, uma hora ele é do bem, uma hora ele é do mal, tá? Isso tanto aqui fisicamente, quanto espiritualmente também, tá? Se você querer conversar aí com algum ser e pedir ajuda dele, por exemplo, você pode ver que muitas vezes é o mesmo ser, você pega uma vela, por exemplo, né? Estou te dando um exemplo aqui. Você acende uma vela branca para ele, pede uma coisa boa, ele vai lá e faz uma coisa boa. Agora, se você pegar o mesmo ser, colocar uma vela vermelha, uma vela preta, e pedir alguma coisa que ele vá lá e faça alguma coisa, ele vai lá e faz, portanto, esse é um ser bipolar, entendeu? E tem um ser que é só do negativo, só do mal, tá? E isso não necessariamente tem a ver com yin e yang. Esse negócio do bem e do mal, yin e yang, é uma coisa que humanos e pessoas falam hoje. E geralmente quando a pessoa fala do yin e yang, ela fala o bem e o mal, né? E não fala, por exemplo, da maneira que tu se alimenta, das profissões, que nem eu falei aqui agora. Tu vê que é muito... As pessoas têm um conhecimento vago disso, que muitas vezes não...
não é bem a realidade, tá? Agora, o universo é amor, tá? A base do universo é amor, tá bom? Por isso que tudo dá certo na tua vida. Se tu deixar as coisas acontecerem naturalmente. Plantou ali, vai crescer. Tu fez um projeto, qual é que é o projeto que tu tem na tua vida? Do financeiro, de emagrecimento, se for da saúde, de relacionamento. Qual é que é o projeto que tu tem? Se tu deixar tudo fluir naturalmente, sem colocar o ego no meio, a programação, a autossabotagem, a procrastinação, a preguiça, o perfeccionismo exagerado, se tu não colocar isso no meio, tudo vai dar certo. Plantou a árvore cresce. Fez uma banda, vai ter sucesso com a tua banda, musicalmente falando. Vai dar certo. Tudo dá certo na natureza. Foi feito para dar certo. As coisas foram feitas para dar certo. O sucesso é natural. O fracasso, uma invenção da mente humana. É uma invenção das pessoas, tá? Assim como o sofrimento também. Né? Ok, então, assim a gente encerra aqui o assunto Yin Yang, o Yin Yang, que também é um jeito da gente explicar a realidade, né? Lembrando que o assunto aqui da palestra, do vídeo, é explicar a realidade, vários assuntos que explicam a realidade. E nós temos aqui, então, para finalizar, uma das coisas que quando eu descobri, eu achei muito legal e que vai ajudar muito você, você vai gostar muito. É um assunto bem simples e eu quero dar, assim, meio que um conhecimento geral, assim, para você, só para você abrir a tua mente. Tu pode estudar de um jeito mais profundo, tu pode, tá? Depois continuar estudando, mas aqui tu já vai conseguir ter uma ideia já, tá? Que é o quê? A alquimia da consciência, ou alquimia consciencial, certo? Nós conhecemos a alquimia, geralmente, que é aquela alquimia da antiguidade, que você pega um metal, você pega uma coisa e tenta transformar em outra coisa, tá? O chumbo em ouro, né? E aí você tenta fazer a pedra filosofal, né? E aí tudo, a alquimia que as pessoas conhecem é essa. A que eu quero passar aqui para você é a alquimia da consciência. Como é que funciona isso? Eu já falei para você que tu cria a tua realidade. O teu pensamento, teu sentimento, a tua ação cria a tua realidade. E o que é isso? Isso é o teu abstrato, é a tua consciência. Então nós temos a consciência e nós temos o plano material. A alquimia da consciência é o estudo, tá? De como que isso que está dentro de ti vai para o exterior. Entendeu? Então é um estudo do universo. Tanto do universo, como é que o universo está manifestando as coisas, como é que ele está transmutando um abstrato numa coisa concreta. E na tua vida, como é que tu está transmutando o que está dentro de ti em coisas que estão fora de você. Entendeu? Por isso que é uma alquimia. Então é uma alquimia abstrata de consciência. Alquimia consciencial. Certo? Assunto muito interessante. Tá? Muito interessante aqui dentro da espiritualidade também para você estudar. Que também explica a realidade, tá? Então nós temos ali, por exemplo, vamos lá. Como o universo funciona para o bem, toda vez que você vai na contramão, você vai criar problema, tá? Então vai ter um travamento da tua vida, uma paralisação da tua vida quando você for muito negativo, pessimista, crítico, preconceituoso, focar no problema. Tu vai criar mais daquilo dali. Essas coisas podem até mesmo baixar o teu sistema imunológico e você ficar doente com mais facilidade. Também, se você não encontra a profissão adequada, não trabalha com uma coisa que você gosta, é muito comum você ver essas pessoas entrando em depressão, em estresse, em ansiedade. Tanto a ansiedade de doença, como a ansiedade de ficar ansioso pelas coisas do futuro também, preocupado. Né? Qual é que é o melhor remédio para isso? O melhor remédio para isso é o soltar. O soltar, que também é conhecido como o Wu-Wei, a ação pela não ação, que é você deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem colocar pressão. Isso
isso é uma coisa completamente oposta à filosofia de vida das pessoas no planeta Terra. Porque as pessoas, elas querem colocar pressão. Quero, porque quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, no tempo que eu quero, tem que ser assim. E daí eu quero ficar com essa pessoa aqui, tem que ser ela. E essa pessoa aqui, ó, ela tem que se comportar do jeito que eu quero que ela se comporte. Essa pressão que tu coloca no teu pensamento, no teu sentimento, em cima das coisas, ela atrasa as coisas, ela destrói as coisas. O ego destrói a natureza, porque ele é uma ilusão, né? O ego, na verdade, é uma coisa boa, é a tua individualidade. O que é ruim, na verdade, é a tua programação mental, que faz parte do ego. Então, aí é que tá a questão, né? E é isso que cria os problemas da tua vida. Isso vai deixar você doente, isso vai deixar você mal. Então, para você sair dessa vibração de alquimia que cria problemas na tua vida, os problemas são criados pelo negativo. Se lembra que eu falei? Para você sair dessa paralisação total de vida, você vai para esse passo, que é o passo do soltar. Deixar as coisas acontecer naturalmente. Por isso que muitas vezes quando tu tem um projeto assim que tu leva na brincadeira, às vezes ele dá muito mais certo do que uma coisa que tu ficou ali, né? Quando tu faz uma coisa despretensiosamente, aquela coisa surte um grande efeito. Cria um grande resultado, porque tu não colocou pressão, tá? Agora, o vendedor que fica xaropeando a pessoa, pega o cliente e arrasta para dentro da loja, porque tem que vender, porque tem que bater meta, esse não vende nada. Agora, a pessoa que mostra um produto para uma pessoa, ajuda ela e deixa as coisas acontecerem naturalmente, tá? Ela consegue ter muito sucesso, tá? Tu pode ver que um vendedor que tem muito sucesso é um vendedor que tem lateralidade. Ele tá prospectando. O que é prospectando? Conversando com as pessoas para elas se tornarem clientes. Ele tá conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele está prospectando 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Como ele tem essa lateralidade e ele está conversando com várias pessoas, ele não coloca pressão porque tem que vender para aquele dali. Como é o caso, por exemplo, se chegar um cliente aí na tua loja, porque tem que vender para ele. Ele não pode sair daqui sem comprar. Quando tu faz isso, tu não vende nada. Agora, quando tu consegue criar uma lateralidade, tu já solta o resultado. E aí, um vendedor, por exemplo, que nunca ouviu falar de espiritualidade ou de alquimia, ele se dá muito bem porque ele, inclusive, eu gosto muito de ler vendas. E os maiores vendedores, quando eles escrevem livro, eles falam coisas assim que bate com a espiritualidade e muitas vezes o cara nem é espiritualizado. Mas ele inventou um jeito de conduzir as vendas dele que está obedecendo o universo. E aí, quando você obedece o universo, que é amor e que tudo dá certo e que é o sucesso, o universo é sucesso. É a vida das pessoas que está dando errada. Entendeu? Imagina a grama sofrendo para crescer. Consegue imaginar uma coisa dessa? A água ela sofrendo, né? Não existe isso. Não tem fracasso na natureza. Na tua vida também não deveria ter. Não deveria ter. Mas é que a gente se criou para isso. A gente se criou para ser ingrato, para reclamar, para focar no negativo, para não trabalhar corretamente, para ser levado por preguiça, por procrastinação, por perfeccionismo em excesso. Daí um monte de pessoas fazendo isso, a gente criou toda uma sociedade. A gente criou governos e civilizações que não funcionam. Aí tu cria os problemas sociais. Que daí é a massa de pessoas com problema. Tem o problema individual e o problema social. Agora, é possível transmutar tudo isso. Fazer a alquimia consciencial trabalhar para você. Soltando tudo. É o que eu recomendo para você. Nós aprendemos pelo amor ou pela dor. A dor é a primeira coisa. A dor é aquele início ali da explicação que eu dei. Reclamou? Baixa o sistema imunológico, fica mais doente, mais fácil. Assistiu vídeos de comédia, filmes de comédia, ficou mais alegre?
o corpo produz proteção e vai lá e consegue destruir lá, né, o mal, né? Nós temos, por exemplo, o livro e o filme O Segredo, da Lei da Atração, e lá mostra um relato de uma mulher que ela estava com câncer, aí ela começou a assistir vídeo de comédia, filme de comédia, né? Continuou fazendo tratamento normalmente ali, e ela começou a dar muita risada. Aquilo dali, a alegria, ela melhora o teu sistema imunológico e ajuda, entendeu? Você, agora, se você ficar ali naquela negatividade, você vai acabar tendo mais problema. Então, esse relato desse livro, tá, que eu tenho aqui, me deixou muito feliz. Achei bem legal essa parte aí do filme também. Então, para você ver que o universo funciona pro amor, né? E os problemas nós estamos criando. Vamos falar muito sobre o soltar, vamos falar ainda muito sobre esses assuntos aqui, tá? Lembrando, é um livro, é um curso, isso aqui, porque tem um formato livre, tem um formato curso que tu tá assistindo. Para iniciantes, o objetivo, trazer vários temas para o teu estudo, um resumo da minha espiritualidade, para que você possa estudar por conta própria depois, e que já aplique e que já tenha resultado, sabe? Então isso daí, esse é o objetivo, não é nada muito complexo aqui. Eu não vou ficar explicando para você cada passo a passo de alquimia ou falar mais sobre Yin e Yang. O objetivo não é esse. É trazer para você o esclarecimento desses assuntos e te dar algumas dicas. Acabamos falando do soltar também, falamos de mitologia aqui nesse vídeo aqui, e arquétipos, e eu estou muito feliz de você estar estudando esse tipo de coisa, de você estar se desenvolvendo, de você estar aprendendo cada vez mais, porque se você aplicar tudo isso na tua vida, deixar você viver na mitologia certa, viver os arquétipos certos, você trabalhar, porque é inevitável, a numerologia, ela está influenciando a tua vida, os arquétipos estão, a mitologia está, a alquimia está o tempo inteiro, o Yin Yang está também, e tu tem que equilibrar o Yin Yang dentro de ti, tá? Geralmente nós temos ali o homem mais Yang, a mulher mais Yin, os dois fazem um casal, fazendo esse casal eles equilibram o campo, e eles formam um campo equilibrado, perfeito, Yin e Yang equilibrado, fundidos. Bom, que é aquele casal que quando fala assim parece que os dois são uma pessoa só, né? Muito interessante. Só que você pode também estudar e evoluir espiritualmente ao ponto de você se tornar um ser, um espírito andrógeno, que é um ser evoluído espiritualmente. Esse ser andrógeno não necessariamente tem alguma coisa a ver, tá, com LGBT, com sexualidade ou com gênero, com esse tipo de coisa, com aparência andrógena de homem e mulher ao mesmo tempo na pessoa. Não é assim, tá? Esse andrógeno que eu tô falando é uma terceira coisa que surge quando você fundiu Yin e Yang. É uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Tá? Aí ela tem um campo com ela mesma, ela tem um campo Yin e Yang equilibrado. É o que acontece comigo, por exemplo. Tá? Uma outra pessoa, já um outro homem, por exemplo, que fosse mais Yang que eu, por exemplo, ele precisa ter uma namorada. Aí a namorada é inspiração para ele escrever música, para ele escrever livro, por exemplo. Eu já consigo tirar do próprio universo de dentro de mim mesmo a inspiração das coisas. Eu já tenho o campo já. E outra coisa, uma outra coisa também do Yin Yang, nossa, tem tanta coisa boa para falar aqui para você, é que tu tem que tomar cuidado do seguinte, o pai representa o Yang e a mãe representa o Yin, tá? Problema com os dois vai gerar problema no teu campo, certo? Porque você com a tua mulher, tu cria o teu campo Yin Yang. Os dois juntos criam um campo, tá? Então é aquela coisa, a mulher, ela deixa o homem mais forte ou ela derruba o homem? E o homem, ele deixa a mulher dele mais forte ou destrói a vida dessa mulher. Entendeu? Isso precisa estar equilibrado. Dentro de você, com um bom relacionamento com o teu pai e com a tua mãe.
bom relacionamento com teu pai e com a tua mãe. Se tu não se relaciona bem com teu pai e com a tua mãe, não precisa ir lá pedir desculpa para eles ou falar para eles, estou magoado com você. Não. Você entra no teu coração e perdoa quem tu tem que perdoar. Pronto. Já libertou teu yin e yang. Agora tem a questão de se você tem um relacionamento, o teu yin e yang precisa estar equilibrado com o campo. Como é que tu sabe disso? Tua vida vai estar fluindo. Tá? Vida travada, yin e yang travado. Tá? Como que tu travou teu yin e yang, tá? Negatividade, pessimismo, crítica, preconceito, tabus, em especial aqui é tabus e preconceitos sobre sexualidade. Todos os que você tem, tá? Então tudo que é negativo bloqueia a tua essência é isso daqui. Entendeu? É sempre a mesma coisa, sempre volta na mesma coisa. Eu vou mudando de assunto. E aí tu pensa o seguinte, tá, mas como é que eu desbloqueio isso? Deixando de ser uma pessoa que vive em atividade mental bloqueada e que pensa negativo, foca no negativo e que não tem prazer na vida, naquilo que tu faz. Tu tá numa profissão porque alguém disse que tu ganha bem ali, em vez de tu fazer aquilo que tu quer fazer. Entendeu? Aí tu começa a ficar estressado, ansioso, depressivo e um monte de coisa. Tu tá desalinhado, entendeu? Aqui é uma questão de tu se alinhar. O objetivo aqui das aulas é isso daqui, tá? É você se alinhar. E você se alinha se reprogramando, mudando pensamento, sentimento, comportamento, vivendo a tua essência. A tua essência, o que é? A tua centelha divina. Tá? O teu eu superior, o teu espírito. É a tua essência. A tua essência é o teu yin e yang. A tua alquimia que está criando a tua realidade. A tua essência é a mitologia que tu vive, é os arquétipos que tu vive, que isso já foi determinado na hora que tu nasceu. No momento que tu nasceu, tu já veio com tudo isso aqui para a Terra. É o ego acordar isso e servir. O ego serve, entendeu? É que nem eles faziam na época da mitologia. Vamos obedecer a divindade lá, que a gente vai ter uma boa agricultura. Os deuses, a divindade, entendeu? É a mesma coisa, tu vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho os números 7, 5 e 3, muito fortes. Hermes, o mensageiro dos deuses. O Hermes é aquele que estuda um conhecimento elevado e comunica isso para as pessoas. Essa é a minha essência. Aí eu sou empreendedor. Aí eu sou revoltado. E eu tenho talento artístico. É igualzinho a descrição do Hermes, a parte positiva. Porque tem o Hermes negativo também, né? Aí ele rouba, faz um monte de coisa errada e tal. Né? Tá. Então, vive o positivo da minha numerologia. O que acontece? A minha vida começa a fluir. Porque é o ego. O que é o ego? O Bruno, eu. Eu tô a serviço. Sabe? É muito engraçado. Assim, ó. Eu leio um livro por dia, vários livros, né? Aí tu pensa assim, nossa, tu deve fazer esforço para isso, né? Não. Eu leio naturalmente. É a essência, faz parte do cara a leitura. Eu não faço esforço. Eu não faço esforço, por exemplo, para chegar aqui e gravar um vídeo. Tu viu? Tu sabe, né, como é que eu faço para gravar o vídeo, né? Eu ligo a câmera e vou falando. Mesma coisa para escrever um livro. Vou escrevendo. Eu não faço esforço para comunicar, para estudar e comunicar. Outra coisa, eu gosto de rock, de heavy metal, eu sou músico e sou baixista. Eu ganhei o baixo, eu comprei o meu baixo, o meu instrumento musical que eu toco, e eu já saí tocando ele. Tem muita gente que não acredita, mas quando eu peguei o baixo na mão, já saí tocando. Porque a música faz parte de mim, essa é a essência da pessoa, a essência espiritual, deixa isso se manifestar. O ego, esse personagem que tu é, deve ficar a serviço disso. Ajuda. O iluminado não é uma pessoa sem ego. O iluminado não é uma pessoa que está negando a vida, coisas, os prazeres da vida, não tem nada a ver com isso daí.
O iluminado é uma pessoa que ele percebeu, ele tem luz. Ele percebeu como é que é o universo. Ele percebeu assim, olha, o universo tem um Hermes lá que quer estudar e quer passar a mensagem pro povo. Ele é o mensageiro dos deuses. E eu tenho esse negócio dentro de mim. Então o que eu vou fazer? Vou deixar esse cara atuar. Então eu pego e leio um livro por dia e explico para as pessoas coisas. Entendeu? Deixa a essência vir. Aí o que acontece? É isso que as pessoas elas olham tipo assim os gênios da humanidade. É isso que acontece. Aquele gênio da humanidade, ele era um canal e o ego dele estava a serviço de algum arquétipo que veio aqui na Terra se manifestar. Entendeu? Tu pega vários artistas aí, por exemplo, grandes artistas, tipo, tu pega Beatles, por exemplo, o Michael Jackson, esse pessoal todo grande aí da música que, né, o Albert Einstein na ciência, o Nikola Tesla, esse pessoal todo aí, eles são arquétipos puros, entendeu? Que o cara deixou ele atuar ali na vida da pessoa, a pessoa simplesmente executou, a pessoa só executa. A pessoa é um meio do universo se manifestar através dela. Por isso que eu costumo dizer, aqui no final da aula, só pra gente encerrar, que você não é um pontinho minúsculo na imensidão do universo. Você é, na verdade, a imensidão do universo manifestado em um pequeno ponto único e especial, e tu ganhou um ego exatamente para você ser diferente dos outros, se diferenciar dos outros. E que bom que tu tá aqui,